nesses instantes, possa o amor de Jesus envolver a cada um de nós. E que nós, ao sairmos daqui, possamos ser os multiplicadores desse amor, compartilhando as bênçãos aqui recebidas com todos aqueles que comunguem da nossa presença. No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, nós encontramos o seguinte ensinamento de Jesus. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Porém, eu vos digo que se vós olhares para uma mulher com mau pensamento para com ela, já cometereis adultério com ela em seu coração. Vamos tentar entender um pouquinho essa passagem e, primeiramente, nós precisamos lembrar que todas as palavras de Jesus carregam consigo grande significado, profundo significado e muitos ensinamentos. E nessa passagem, o adultério não deve ser entendido no uso exclusivo da palavra, mas ele deve ser entendido num sentido mais amplo, num sentido geral, porque Jesus simbolizou no adultério todas as imperfeições que trazemos ainda em nós, todas as más tendências, todos os maus sentimentos e pensamentos. E aí nós nos perguntamos assim, mas por que, se nós pensamos e não cometemos o ato mal, porque isso já significa infração às leis divinas? É porque o pensamento é acompanhado dos sentimentos que o produziram. E o próprio Jesus diz que é do coração que surgem as más atitudes. Nós sentimos, pensamos e agimos. Os nossos pensamentos são a manifestação daquilo que nós estamos sentindo. E as nossas atitudes são a manifestação daquilo que estamos pensando. O sentir e o pensar é quase simultâneo, mas entre o pensar e agir, nós podemos refletir e evitar muitas atitudes precipitadas das quais nós nos arrependeremos. O pensamento, então, ele funciona como um filtro, impedindo que todas as nossas mágoas, as nossas más tendências, todos os maus sentimentos já se transformem automaticamente numa má atitude. Mas muitas vezes esse nosso filtro, que é o pensamento, também não se encontra muito equilibrado. E aí o que acontece? Nós temos um mau sentimento imediatamente, um mau pensamento e, em consequência, uma má atitude. Mas vocês perceberam a importância, então, de nós mantermos o nosso pensamento em equilíbrio? Mas vamos entender um pouco melhor o que é o pensamento, então. Como ele pode influenciar a minha vida? Como o pensamento pode influenciar o meu corpo e a vida daqueles que estão ao nosso redor? O pensamento é força eletromagnética. O pensamento é energia que cria imagens que se consolidam ao nosso redor. E essas imagens são denominadas formas pensamento, porque a nossa ideia modela a matéria que lhe confere
forma e atributo. Em outras palavras, é o seguinte: quando nós pensamos, são formadas imagens que nos acompanham. E essas imagens utilizam-se dos fluidos que nos rodeiam. Assim como o ar transmite o som, os fluidos vão transmitir os pensamentos. E com a atuação do sentimento, esse pensamento vai adquirir cor, forma e até mesmo o cheiro. E essas formas, pensamentos, elas podem ser não necessariamente só de coisas e pessoas. Aquilo que estamos sentindo pode produzir uma forma fluídica. Que coisa interessante, né? É só para nós ilustrarmos melhor, é só nós lembrarmos dos gibis. Não sei se muitos aqui são da época dos gibis, das revistas em quadrinhos, mas quando tem o interlocutor e aquele balãozinho com os escritos, ou às vezes até com aquela nuvenzinha mostrando o que a pessoa, o que a figura ali está pensando, é mais ou menos assim que acontece conosco. E Kardec, na Gênese, capítulo 14, intitulado Os Fluidos, nos diz que o pensamento cria imagens fluídicas que se refletem no nosso envoltório perispiritual como um espelho. Que o pensamento toma corpo e aí, de alguma forma, se fotografa. E nesse sentido, nós podemos também citar Ernesto Bozano no livro Pensamento e Vontade, onde ele relata vários estudos de pessoas que desde o século XIX conseguiram fotografar o pensamento utilizando as máquinas fotográficas da época que utilizavam as chapas. E um dos casos que ele relata no livro é que um certo dia ele pediu a uma colaboradora sua que o ajudava nas suas pesquisas, pediu a ela para tirar uma foto dela. E ela aceitou. E ele nisso foi preparando a máquina, colocando a chapa. Mas ela, enquanto ele estava se arrumando ali na cadeira, ela pensava assim: mas justo hoje que eu estou com essa roupa velha, eu queria ser fotografada com aquela minha blusa de renda branca, bordada, toda bonita. E ele falando para ela: não, um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, inclina a cabeça. E ela obedecendo, mas pensando que gostaria de estar com aquela blusa. E ele tirou a foto, revelou, e para surpresa de ambos, ela saiu bem na foto, por sinal, apesar da roupa ser mais velhinha, mas no canto superior direito apareceu uma imagem não muito nítida daquela blusa de renda que ela gostaria de estar utilizando naquele momento. E ele também relata no seu livro de vários estudos de pessoas dizendo que as formas pensamento, elas podem se apresentar de várias maneiras. Então, a usura, a ambição, elas produzem formas pensamentos torcidas como a capturar o objeto cobiçado. Que a pessoa, muito preocupada na resolução de um problema, produz formas pensamentos semelhantes a filamentos em espiral. Que o pensamento que nós destinamos a alguém, seja de ódio, seja de amor,
produzem formas, pensamentos semelhantes a projéteis. Que a raiva, o ódio produzem formas, pensamentos semelhantes ao zigue-zague de um raio. O medo produz formas, pensamentos semelhantes a salpicos de lama. E essas formas, pensamento, ainda têm a característica de poder permanecer no ambiente por um certo tempo, dependendo da intensidade do sentimento que o formou. Como é grande, então, a nossa responsabilidade perante a vida, perante Deus, a espiritualidade e as pessoas, quando nós fazemos o uso do nosso pensamento. Em continuidade às pesquisas, nós também podemos citar um pesquisador japonês chamado Masaru Emoto. No seu livro Mensagem das Águas, ele relata as experiências que fez submetendo a água ao pensamento humano, submetendo a água a palavras e a música. Ele submetia a água a isso, depois ele congelava e depois ele colocava o microscópio para ver como as moléculas da água reagiram. E aí ele fotografava essas moléculas. E as águas sujeitas à oração, às palavras de amor, de bondade, à música clássica, elas se apresentaram em suas moléculas como os mais belos cristais. Elas formavam, parece que uns cristais, sabe aqueles lustres que a gente vê, a coisa mais linda que a gente fica deslumbrado? Mais ou menos assim. E as águas sujeitas à música de tons pesados, a palavras de ódio, de rancor, as águas que não foram submetidas à prece, apresentaram moléculas deformadas, de formas distorcidas. E se nós pensarmos que o nosso corpo é formado em mais de 70% de água, o que os nossos pensamentos não são capazes de fazer no nosso corpo? Quantas doenças nós podemos evitar simplesmente por mudarmos a nossa forma de pensar? E ao contrário, quantas doenças nós podemos desenvolver por termos o pensamento irritadiço, por termos ainda o egoísmo, o orgulho, a impaciência, levando o nosso corpo a desenvolver hipertensão, úlceras, gastrites. Quantas doenças nós podemos desenvolver por não perdoarmos, por não aceitarmos que somos todos errantes e assim como nós necessitamos de perdão, o nosso próximo também o necessita. Nós precisamos ressaltar que algumas doenças já vêm com nós, porque muitas vezes em outras existências nós fazemos mau uso do nosso corpo. E assim, acabamos prejudicando gravemente. E esse prejuízo fica registrado em nosso perispírito. E quando encarnamos numa outra existência, essa lesão que se encontra no perispírito é capaz de pressionar os futuros genes do nosso corpo. E assim, nós nascemos com aquelas doenças congênitas que nada na atual existência poderia justificar. Mas muitas doenças que nós desenvolvemos também podem ser simplesmente pelo uso inadequado do nosso pensamento. Porque
quando nós pensamos, nós emitimos uma onda mental. Nós vibramos numa certa frequência. E aí nós atraímos todos aqueles que pensam como nós, encarnados e desencarnados. E também, como nós vimos que somos capazes de produzir as formas pensamento, essas formas pensamento atraem os espíritos que, concordando com elas ou se afinizando com elas, vão passar a alimentá-las. Se nós estivermos pensando só coisa boa, que maravilha! Nós estamos atraindo a companhia de ótimos espíritos. Mas e se nós estivermos pensando coisas ruins? Nós podemos dizer o seguinte, fazendo um trocadilho com o famoso ditado popular, nós podemos dizer assim: dizes o que pensas que eu te direi com quem andas. E o cuidado que nós devemos ter com o nosso pensamento não é só para o nosso benefício, para o benefício do nosso corpo. Nós devemos ter o cuidado com o nosso pensamento até por amor às nossas crianças. Porque no livro Pensamento e Vida, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, diz que as crianças são dotadas de uma aparelhagem neurocerebral, à feição de câmera fotográfica, apta a recolher as impressões, absorvendo os reflexos das mentes que os rodeiam, fixando-as em si próprias como elemento básico de conduta. Muitas vezes nós falamos assim, não tem importância eu falar isso na frente da criança, ela não entende nada, ela não sabe o que é isso. Mas Emmanuel, nessa passagem, nos diz que as crianças captam até o que nós estamos pensando. Porque ela possui aparelhagem cerebral para isso. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 459, faz a seguinte pergunta: podem os espíritos influenciar os nossos atos e pensamentos? E os espíritos respondem: podem influenciar os vossos pensamentos mais do que imaginais. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Nossa, é o que eu falei agora há pouco, se nós estivermos pensando coisas boas, com pensamento de fraternidade, de amor, que maravilha! Mas e o contrário? E se nós estivermos com aquele sentimento de mágoa, com aquele sentimento de materialismo, com aquele sentimento de desânimo? Mas aí, na questão 467 do mesmo livro, Kardec pergunta: o homem pode se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? E Kardec responde: sim, porque eles só se ligam àqueles que os chamam pelos seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Significa o quê? Que se nós atraímos a presença de espíritos bons ou espíritos inferiores, somos nós os causadores dessa aproximação. Somos nós que permitimos, abrindo a porta da nossa casa mental através de pensamentos menos prudentes. Porque nós podemos pensar o seguinte: não nos é permitido, nós não podemos impedir que as aves voem e cruzem os céus, mas nós podemos impedir
que elas façam ninho sobre nossas cabeças. É muito difícil nós mantermos o pensamento equilibrado o tempo inteiro, porque nós passamos por tribulações, passamos por dificuldades, mas nós precisamos seguir o conselho de Jesus, vigiai e orai, estarmos sempre alertas, estarmos sempre fazendo a reforma íntima no campo dos sentimentos. Mas e aí? Agora que nós já entendemos o que é o pensamento, que o pensamento produz as formas pensamento, que o pensamento cria essas imagens fluídicas que nos acompanham e que essas imagens atraem outros espíritos, atraem as pessoas que pensam como nós. Como nós podemos fazer para manter o nosso pensamento em equilíbrio? Porque muitas vezes nós queremos, mas nós não conseguimos. Então, vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que nós podemos fazer, a busca pelo conhecimento edificante, através da leitura, das obras básicas, das obras de Chico Xavier, de Valdo e tantos outros que nos deixaram conhecimentos belíssimos, consoladores. Porque a partir do momento que nós buscamos esse conhecimento, nós deixamos de lado conceitos errôneos que aprendemos a respeito da vida. Nós passamos a conhecer a verdadeira realidade da vida e assim valorizar o que importa e deixar de lado as futilidades, as coisas passageiras. Uma outra maneira de nós buscarmos o equilíbrio do pensamento é através da prece. A prece é a nossa ligação com Deus. A prece nós podemos fazer de maneira simples. Ela não precisa ser longa ou extensa. O que vale na prece é a sinceridade em nossos corações. Nós podemos fazê-la para pedir, agradecer, louvar. E naquele instante em que sinceramente nós entramos em contato com Deus, com a espiritualidade, com Jesus, eles ouvem os nossos pensamentos e vêm até nós nos auxiliando, nos fortalecendo, inspirando bons conselhos, reanimando a nossa fé. Um detalhe que é importante lembrar é que muitas vezes aquilo que nós pedimos não é o melhor para nós. Então, muitas vezes nós pedimos para retirar um problema de nossa vida, mas aquilo não é bom. Nós precisamos daquilo para evoluirmos, para nos melhorarmos. E muitas vezes fomos até nós mesmos que solicitamos aquela dificuldade. Mas a prece age como o fortalecedor da nossa mente. Nós também podemos procurar o equilíbrio do nosso pensamento através da prática do Evangelho no lar. São 15 ou 20 minutos que nós podemos parar em torno de uma mesa junto com a nossa família para estudar uma página do Evangelho, para estudar um outro livro edificante, convidando naquele momento Jesus para adentrar ao nosso lar e ali permanecer. E se muitos de vocês falarem assim, mas na minha casa não é possível reunir todo mundo, ou não são todas as pessoas que querem participar, tente fazer com todo mundo, mas se algum do seu familiar não quiser fazer, faça com aqueles que querem. E se ninguém quiser fazer, comece você mesmo. A partir do momento que você começar e persistir, logo
outros também irão querer participar. Uma outra forma de nós buscarmos o equilíbrio do nosso pensamento é a prática da caridade, a prática do bem. É aquele momento que nós dedicamos um pouquinho do nosso tempo, da nossa habilidade, do nosso recurso material, daquela roupa que não serve mais, daquele sapato que ainda serve, mas que nós não usamos faz mais de anos. E usamos todos esses recursos para aliviar o sofrimento do nosso próximo. Porque quando nós esquecemos um pouco de nós mesmos e começamos sinceramente a ajudar as pessoas, nós somos os primeiros beneficiados. Porque nós começamos a nossa transformação moral. E a espiritualidade, vendo a nossa boa vontade de transformação, a nossa boa vontade em auxiliar, vem até nós, em auxílio às nossas dificuldades do dia a dia, sem nós percebermos. Uma outra maneira de nós buscarmos o equilíbrio do nosso pensamento é a vinda até a casa espírita, para participar dos cursos, para trabalhar na casa como voluntário, porque a casa possui tantas atividades, para assistir uma palestra, para tomar um passe. Só que um detalhe, essa participação na casa tem que ser acompanhada da constante renovação quando nós chegamos lá fora. Porque não adianta nós virmos a casa espírita e quando nós chegamos lá fora, nós continuamos fazendo as mesmas atitudes e pensamos da mesma maneira. Mas quando nós viemos à casa espírita, procuramos entrar em contato com a espiritualidade, procuramos trabalhar, procuramos no passe mentalizar as nossas dificuldades, os nossos irmãos em sofrimento. E quando saímos, procuramos praticar aquilo que nós aprendemos aqui. Que melhora que nós temos. Que bem isso faz para as nossas vidas. Que fiquem então essas reflexões a respeito do pensamento, lembrando que aquele que nem mesmo pensa o mal, o progresso já está feito. Aquele que pensa no mal, mas o repele com energia, o progresso está em vias de se cumprir. Mas aquele que pensa no mal e nele se compraz, o progresso está todo por se fazer. Que nós possamos refletir em que estágio nós estamos, que nós podemos refletir onde nós estamos fixando os nossos pensamentos. Como é o pensamento que nós dirigimos ao nosso próximo? Quais as imagens que vêm às nossas mentes? Que nós possamos tirar o máximo proveito da nossa existência, aprendendo e se renovando constantemente, porque só assim nós seremos felizes e poderemos um dia alcançar a perfeição. E para encerrar, nosso pensamento é poderoso instrumento que nos traz a libertação ou nos leva à prisão. Se o nosso pensar for de amor, fé, esperança, bondade, humildade e caridade, ele atua em nosso favor e de toda a humanidade. Mas se o nosso pensar for de ódio, raiva, vingança, egoísmo, orgulho, discriminação, ambição, ele reflete a imperfeição que trazemos no coração. Seja o nosso pensar bom ou mal, a direção dessa nau cabe à nossa opção, pela luz ou pela perturbação. Obrigada pela atenção de todos e muita paz.